Gostaria de te convidar para ler a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Estamos abrindo aí, ótimo. Nós vamos ler até o versículo também 14. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. O momento vivido nessa ocasião aqui era bem tenso. Bem tenso. Estava pesado o ambiente. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos e começa a lhes ensinar, e ele lava os pés de Judas também, que o trairia. E logo em seguida ele traz uma grande revelação, dizendo: olha, um de vocês há de me trair. Não bastasse, logo Judas se retira e resta algumas horas para que Cristo ainda ficasse com seus discípulos e fosse entregue, né, à prisão e a toda a senda que se seguiria. E Jesus começa a explicar aos seus discípulos: olha, convém agora que eu vá, e onde eu vou, para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Aí Pedro fala assim: não, imagina, onde o Senhor for, eu seguirei. Fora, Pedro, antes que o galo cante, ainda você vai me negar. E olha, percebe então que o capítulo 14, ele inicia muito tenso, como uma bomba aqui. E o Cristo vai iniciar então o versículo 1, que você leu aí comigo, dizendo assim: não se turbe
o vosso coração. Ora, a situação não saiu do controle do mestre em nenhum momento. Haviam razões para que nós passássemos a acreditar, como a Joana bem disse aqui, confiar, deixar então o Senhor dirigir a nossa vida e ir lá no banco de trás efetivamente, porque Cristo, o possuidor da promessa, era Ele quem estava na direção dessa situação. Ora, Cristo então seria crucificado, Cristo seria então entregue por mercenários, Cristo passaria para a fase 2 do plano aqui da terra, né? Porque a fase 1 era: Cristo veio e revelou-se a nós homens, Cristo veio e apresentou-nos o Pai, Cristo veio e abraçou os pobres, Ele abraçou os necessitados, Ele caminhou do lado de muitos, Ele sarou as feridas e principalmente apacentou e cuidou das nossas almas. Então Cristo começa o seu plano e Ele é perfeito, Ele é perfeito. Agora Jesus começa então a explicar aos seus discípulos algumas das suas verdades, e elas soam como novidade, porque nós vamos ver aqui que no decorrer desse capítulo algumas dúvidas demonstram que o povo, ou alguns dos seus discípulos, ou talvez até todos, não tinham compreendido a mensagem. Então ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração. E aí no versículo 2 nós vamos ver assim uma primeira promessa que nos dá a entender, e que nos revela que estava planejado e que o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu não sei se você em algum momento na sua fé já ficou imaginando como são essas moradas, né? E aqui ele não estava dizendo, em algumas outras versões vai dizer sobre mansões, mas será que vai ser um apartamento assim? Vai ser casa? Como vai ser, né? Vai ser uma grande mansão e cada um vai ter um quarto, né? Não, o Senhor não está dizendo desse tipo de morada. O Senhor estava se mostrando ao homem de tal modo que fosse para que ele entendesse: vocês não ficarão desamparados, vocês estarão um dia comigo. Eu vou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando Cristo vai ao templo de Jerusalém, quando Cristo vai expressar a sua indignação pelos pecadores, logo ele é enxotado dali: olha, vai para lá, Cristo, né? E os seus discípulos talvez pensassem: olha, a gente nem tem morada já faz um bom tempo. Mas Cristo agora estava colocando um pouco de paz sobre o coração dos discípulos, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Você cristão, eu, temos uma grata certeza de que um dia nós moraremos com Ele, porque o Senhor foi preparar um lugar. A segunda verdade também, ainda no versículo 2, diz assim: se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aqui até parece que é uma contradição, porque na casa do meu Pai há muitas moradas e Ele vai preparar um lugar. Ele não vai pegar lá e começar a fazer uma alvenaria, não vai construir nada. E o Senhor ainda vai, as Escrituras em Mateus 25:34 diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Sabe quanto tempo já?
desde a fundação do mundo. Então, esse preparar do Cristo era o ingresso a essa morada. Nós já não estamos morando, nós estamos vivendo com Cristo no seu reino em razão dos nossos pecados. O homem não poderia se achegar e se aproximar dessas moradas porque o seu pecado fazia a separação. Ora, Jesus então seria crucificado e ressuscitaria para que então fosse preparado o caminho para a morada celestial. Então, até esse momento aqui, os discípulos não estavam compreendendo. E eles, por que não compreendiam? Porque eles ainda esperavam pelo Messias. Entenderam? Jesus é o Messias, ele vai reinar nesse mundo, ele vai cuidar para que todos os injustiçados tenham acesso, e aquilo que está prometido no livro de Isaías, nos profetas. Então, esse era o Messias, mas não se esperava um Messias com um plano tão grande, porque os anseios dos homens e dos discípulos eram: nós temos que ter uma Jerusalém transformada, nós precisamos de uma sociedade mais honesta, com mais equidade, porque o homem está sofrendo nas mãos dos políticos. Olha só que situação, né, que eles viviam lá atrás, triste, né? Eles estavam passando dificuldade porque o pobre era desprezado, porque não tinha saúde, não tinha educação. Mas o nosso Cristo não estava preocupado com esse reino aqui. Ele estava preocupado com um reino maior, um reino que inclui a mim, inclui a você, num plano eterno. O reino do Cristo não é efêmero, não é passageiro. O reino do Cristo é eterno. É eterno. Ora, e no versículo 3, ele vai continuar então com algumas das afirmações para que eles se mantivessem firmes. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele está tratando aqui da segunda vinda. Ele está tratando aqui do dia do nosso encontro com o Mestre. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a esperança do crente na pessoa do Cristo. Que um dia nós moraremos com Ele, nós estaremos com Ele, e que Ele vai tornar para nós. E se eu for vos preparar, virei outra vez e vos levarei. Ele está se referindo à casa do Pai, para onde Ele vai nos levar. E percebe que quando ele se refere à casa do Pai, ele está falando dele mesmo. Ora, ir até a casa do Pai, ir até Cristo, trata-se da mesma situação, da mesma promessa. Então, os discípulos precisavam compreender que aquilo que eles tanto esperavam estava na frente deles. Essa promessa de se encontrar com o Pai, e essa discussão ela vai avançar já ainda no final desse versículo 3, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se eles estavam ansiosos porque Cristo se distanciaria um pouco, Cristo estava dizendo aqui: calma, vocês vão estar comigo mais uma vez. Vocês vão estar comigo, eu vou me encontrar com vocês, porque onde eu estiver, vocês também estarão. Irmãos, os céus os céus porque Deus está, porque Jesus está lá. Porque se não fosse por isso, nós não seria o céu e nós não estaríamos ansiosos para encontrar com o nosso Cristo. Essa era a garantia que Jesus estava dando. Essas 4 eram as garantias, e eram mais do que propostas eleitorais, eram garantias do Cristo. Não se turbe o vosso coração.
Essas eram também as aflições daquele momento para eles. Quais são as aflições que circulam e que avizinham as nossas vidas? Quantas dessas perturbações têm chegado na nossa vida, na nossa casa, e tem tirado um pouco da nossa paciência, né? A gente passa por muitas tribulações, tristeza, dor, sofrimento, angústia, aperto financeiro, tem até gente que passa aperto porque o candidato dele alguém falou mal, ficou chateado. A gente passa por tantas tribulações e frustrações e confia em cavalo, né? Confia em carro, confia em bens, e não que essas coisas não sejam legítimas, mas são efêmeras. A nossa confiança, todavia, é no Senhor Jesus. A nossa confiança está assentada no Cristo. E percebe que o nosso consolo é escatológico, ele é futuro, ele está no porvir. A nossa esperança, ela está no Cristo. Nossa esperança está na vida eterna, essa que não é passageira, essa que nós triunfaremos, porque aqui o que mais a gente quer é resolver os nossos problemas, e percebe que a promessa de resolver todos os problemas não é de Cristo, é de Satanás. Porque quando Jesus está orando e jejuando, Satanás aparece para ele e fala o seguinte: você está com fome, Jesus? Você está com fome, né? Fala para essa pedra aí, para ela virar pão para você comer. Se prostra diante de mim, eu te darei tudo. Não era esse? Quem é que propõe uma solução para todos os problemas? Quem é que garante soluções para essa vida? É Satanás, não é Cristo. Cristo, ele chama-nos para provar e ser como Ele, ser humilde, sofredor, padecendo, cuidando do pobre, cuidando da viúva, cuidando do necessitado, realizar as suas obras. O Cristo não nos prometeu uma vida triunfante. Essa teologia não é cristã, não é bíblica. Essa teologia de prosperidade é de Satanás, eu posso te garantir. Essa teologia de que tudo vai acontecer se você tiver, soluções para esse plano, se tudo vai acontecer, não é cristã. Embora Cristo cuide dos seus, embora Cristo nos dê o suficiente, embora Cristo tenha cuidado, tenha alimentado as nossas vidas, não vem. Percebe que a vida terrena, ela começa a tomar contornos tão terríveis, né? Lança um produto novo aí, eu nem sei, parece que lançaram um iPhone essa semana, né? Lançaram mais uma versão. E tem aqueles que são fanáticos, né? Imagina lá na loja, é uma ilação aqui, a loja tem 100 exemplares e tem 105 pessoas. Até que para esse produto as pessoas são um pouco mais organizadas, né? Mas um outro produto aí vai para a loja, tem 100 para 105 e um já dá um jeito de tentar cortar a fila, o outro já tenta conseguir um atalho, conhece o gerente, faz uma reserva, não sei o que, mas outros vão disputar a etapa lá, e eu cheguei primeiro, não sei o que, e daí a pouco dá uma cotovelada no vizinho. O outro devolve a cotovelada, tem um terceiro que passou, tomou uma cotovelada, nem sabia por quê, e também deu uma cotovelada. O quarto, quinto que chega, já nem sabe por que começou a briga e está dando cotovelada, né? Então, isso porque
parece banal, mas em muitas situações nós criamos necessidades que nem temos. Nós precisamos de tantas coisas. Primeiro que você quer um carro, e depois que você tem um carro, você não tem a garagem, aí você precisa da garagem, mas depois que compra o segundo carro, tem que trocar a casa, porque a casa não tem não tem garagem para dois carros. E essas são as necessidades. Esse ciclo ele não termina e você nunca vai estar feliz, porque sempre vai faltar alguma coisa. Porque o dia que você comprar uma casa para dois carros, talvez você tenha dificuldade para limpar essa casa, porque ela é muito grande, né? E a vida ela vai se tornando tão complexa e tão e a gente começa a correr atrás de coisas e coisas, e a gente vai se ocupando e não percebe que nós estamos correndo, vivendo um plano, e você precisa de ter uma renda para cumprir todas essas coisas, e a gente se desliga do que realmente é importante. Jesus está dizendo aqui, olha, não se turbe o vosso coração, vocês têm a garantia da casa do meu Pai. Eu estou criando uma condição, você vai ter ingresso a essa casa através do meu vivo e puro sangue. E agora vocês também têm a garantia de que onde eu estiver, vocês também estarão. Essa é a nossa bendita esperança. Glória a Deus. Essa é a nossa bendita esperança. Versículo 4 diz: mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Jesus está explicando aqui para os discípulos o seguinte: olha, nós já estamos caminhando há 3 anos, vocês sabem qual é o caminho, vocês percebem, vocês sentem que está chegando a hora, né? Todos esses dias vivendo comigo, ouvindo a minha palavra, vocês sabem. Tomé fala assim: olha, Jesus, não leva mal não, sabe? Eu vou falar aqui, eu sei que todo mundo está pensando, né? Ele dá uma de advogado aqui, mas a gente não sabe para onde você vai. Como saberemos o caminho? Como saberemos? Versículo 5 ele diz isso, não é? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então, essas palavras revelam a ignorância dos discípulos acerca de que caminho Jesus estava tratando. E agora, eles demonstram que realmente eles estavam esperando o Messias, acreditavam que Jesus era o Messias, mas não sabiam que Jesus estava falando de um reino transcendente, maior e melhor do que esse daqui. O versículo 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou aquele que vai preparar o lugar. Eu sou aquele através do qual você vai chegar na casa do Pai. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, porque eu sou a verdade. A gente sempre quer uma direção e às vezes, se tivesse um manual, né, quando a gente está se desenvolvendo, crescendo, tem muitos livros e livros, mas se tivesse um manual mais objetivo, né, para a gente tocar a nossa vida, ia ser muito melhor. E Jesus está falando o seguinte: eu sou esse manual para a sua vida, eu sou o caminho pelo qual você encontra a verdade, e na verdade você vai encontrar com a vida. Na verdade você vai encontrar a vida. Eu sou aquele que o Pai enviou ao mundo, eu sou aquele em quem há vida. Lá no tetragrama, quando Moisés está falando lá na sarça ardente, ele falou assim: Senhor, se eu chegar até Faraó e falar o seguinte: olha, eu estou aqui porque é para você libertar o povo, ele vai falar: mas não tem condição, né? Ô Moisés,
Você saiu fugido daqui e agora você vem aqui falando para libertar o povo. Aí Deus fala o seguinte para ele: olha, diga que o eu sou mandou Faraó libertar o povo. O eu sou é o que a gente conhece por Yahvé, Jeová, né, o tetragrama, que são consoantes, e não existe uma expressão no português para, a gente chama de Jeová, Javé. Eu sou, Jesus usa a mesma partícula aqui que foi usado lá no Antigo Testamento. Quando o escriba ia escrever o nome de Jeová, né, ele se purificava, pegava uma pena nova e escrevia então Jeová, e depois ele utilizava aquilo, porque para eles citar o nome de Jeová, o nome eu sou, era algo especial, era algo de muito temor. E Jesus está dizendo aqui, sem medo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Qual dos senhores, qual de nós pode dizer aqui que olha, eu sou o caminho? Alguém aqui? Não? Eu sou a verdade, eu sou a vida? Jesus poderia dizer: eu sou o caminho. E olha, Jesus agora, ele não só revela-nos o Pai nele, como ele condiciona aqui a humanidade a entender uma coisa só. Porque tem muitas religiões por aí, se prega de tudo quanto é coisa, mas Jesus está dizendo que a única porta para a verdade, a única porta para a verdade e para a vida é por Ele. Ele está falando: eu sou, e tão somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação fora de mim, não existe senhorio fora de mim, não existe não existe ingresso ao céu, não existe nada relacionado ao Pai, senão através de mim. E isso é motivo para nós, cristãos, na pessoa bendita de Cristo, glorificar, exaltar ao Senhor, porque um dia nós encontramos com a verdade, um dia nós entramos pelo caminho, e um dia nós encontraremos com Cristo na vida e na vida eterna. Bendito o nome do Senhor. Sem Cristo não há nenhuma outra verdade redentora, nenhuma vida eterna. Todos os demais que vieram antes de mim, Jesus diz, são ladrões e salteadores. Da mesma forma como a morte significa separação de Deus, também a vida implica comunhão com Ele. Se vocês tivessem entendido, né, Jesus fala para os discípulos, compreendido, então vocês entenderiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Aí Felipe traz uma outra questão, e sabe aquela pergunta que vai resolver tudo, né? Que a gente fala, então, só para dar aquela sintetizada, entender agora, essa é a chave, né? Ele diz assim, ó: Senhor, então mostra-nos o Pai e nos basta. Então, Senhor, facilita aí agora, mostra-nos o Pai, já que esquentou o papo. Aí Jesus fala assim: olha, Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai, o Pai em mim, crede-me ao menos.
por causa das mesmas obras. As palavras de Jesus revelavam o Pai. As palavras de Jesus provinham do Pai. Jesus não era uma marionete do Pai, mas Jesus estava fazendo a obra do Pai. Jesus estava entregando a verdade do Pai. Jesus estava cuidando dos seus filhos, dos filhos do seu Pai. Jesus estava revelando o reino do Pai. Jesus vai dizer o seguinte: quem vê a mim vê o Pai, porque eu expresso o que o Pai é. Eu estou convosco há tanto tempo e vocês estão querendo ver o Pai. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, a gente diz assim: Senhor, fala alguma coisa, revela, aparece aqui, faz alguma coisa, Senhor, está difícil, dá um sinal, se apareceu a fumaça ali, não sei aonde, e a gente quer ver. E Jesus falando assim, fala para você, para o seu coração, o seguinte: eu estou tanto tempo com você, eu ando com você há tanto tempo, e você quer que eu me revele? Se você vê a mim, se você entender pelo menos pelas obras, você está vendo o Pai. Você pode tocar a intimidade de Deus, você pode adentrar a presença de Deus, com todas as coisas que o Senhor tem feito por você, todo o cuidado que Ele tem tido com você. Quantas vezes o Senhor se mostra e se revela para você? Será que você consegue sentir e enxergar o Pai cuidando dos detalhes da sua vida? Será que logo pela manhã você já não sente, não consegue enxergar o Pai? Esses discípulos estavam sendo privilegiados, porque uma vez Moisés, falando com Deus, disse: Senhor, mostra a tua glória, né? E o Senhor falou assim: olha, a minha face você não vai ver, né? Então, e aí ele passa com uma coluna de fogo. E agora os discípulos estavam vendo o Filho de Deus, estavam vendo Jesus. Que privilégio maravilhoso! E um dia nós veremos Jesus face a face. Você crê nisso? Nós veremos o Senhor como Ele é. Mas nós podemos entender que Ele está conosco. Nós podemos verificar e enxergar Cristo do nosso lado, nos amparando, nos cuidando. Quais eram as obras dele? Quais eram as obras em Cristo? Porque nos versículos seguintes, ele vai dizer assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará o quê? As obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Aí a gente fala: opa, agora então eu vou fazer milagres, eu vou distribuir bênçãos, porque eu vou fazer obras como Cristo fez e maiores do que Ele, maiores do que Ele fez. Ora, Jesus não fez só milagres, Jesus não fez só prodígios. Essas obras revelavam o Cristo Criador, o Deus Todo-Poderoso. As obras que Jesus realizou, elas foram muito mais do que milagres. Embora os milagres, a ressurreição de um morto, a cura de um paralítico de nascença, o cego de nascença, perdão, e por aí vai, revelavam as obras que eram necessário o Messias fazer. Mas mais do que isso, fazer as obras, e maiores do que o que ele faz, cuidar dos pobres e desamparados, dos necessitados. Fazer a obra que Cristo faz, dar ouvido ao nosso irmão que está passando por dificuldade, ajudar lá quando ele precisa,
de ajuda para cuidar do filho, para cuidar do pai, é estar ali do lado dos nossos irmãos que estão dependentes químicos, é fazer as obras que Jesus faz, é olhar para aqueles que muitos não querem olhar, é tolerar a diversidade, sim, tolerar e cuidar e dar exemplo. Irmãos, muitas vezes nós queremos filhos educados, nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, e por incrível que pareça, o exemplo que eles têm não é tão legal, né? É lógico que o meu exemplo que eu vou dar agora, você vai falar, mas o ambiente não é muito legal. Mas eu estava assistindo um jogo no estádio do meu time, vocês poucos sabem, e aí na minha frente tinha um menininho de uns 6 anos, no máximo 6 anos, e ele xingava assim que era uma aula, né? E o pai estava do lado. Aí tinha uma mulher do lado, ela falou assim, nossa. Aí eu falei, vamos ver, né, o jogo lá aqui. Daí a pouco o pai dispara uma metralhadora de palavrões, que o filho, o que ele estava falando era quase uma poesia, perto do que o pai falou na sequência. Aí, não bastante, tinha um segundo filho dele, então começou a mostrar que a escola era boa. Irmãos, fazer as obras que Cristo faz é seguir o seu exemplo. Fazer com que os nossos filhos façam as obras de Cristo é nós darmos exemplo de sermos cristãos. É revelarmos o Cristo em nossa vida. O que nós estamos revelando, o que o nosso caráter está revelando, o que as nossas atitudes estão mostrando, o que nós estamos empenhados em fazer, obras maiores que Cristo, porque Jesus vai dizer o seguinte aqui, tudo quanto pedirdes em meu nome, para quê? Para fazer estas obras, eu não vou ser omisso com vocês, tudo que vocês pedirem, eu farei. Eu farei. Se você quer poder, porque a humanidade anseia por poder desde o Éden, né? E a luta agora é por poder, que um difama o outro de tal modo que parece que dá para ver as entranhas, né, do lado de fora, porque é tanta exposição de podre nessas campanhas políticas. Irmãos, o Senhor não nos chamou para campanhas políticas, o Senhor nos chamou para tocar aqui fogo no reino, o Senhor nos chamou para ser arregimentadores de almas. Nós fomos chamados e convocados para cuidarmos dos necessitados, nós somos chamados para fazer obras das quais Cristo fez, e se Ele quiser vai curar, se Ele quiser vai restaurar. Aleluia. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Tem alguma aplicação, será, essa mensagem? Eu acho que tem várias. Primeira coisa é que Ele nos consola, não se turbe o vosso coração. Vocês olhem para a casa do meu Pai. Olhem, quando você estiver perturbado com as angústias dessa vida, olhe para a casa do Pai. Olhe para a casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Onde eu estiver, vocês também estarão. Isso aqui vai passar. Isso, eu estava, quando pensava sobre a mensagem, eu
Eu estava me lembrando de muitas pessoas que fizeram parte da infância, né, que já eram adultos, e muitos já se passaram. E aqui você lembra de pessoas que passaram, você não lembra dos bens que ele teve, você não lembra de outras coisas. O fulano faleceu. O ciclano, ele faleceu. Vai passar, daqui 100 anos, pouco importa se você pagou o aluguel ou teve casa própria. Mas o importante é, você vai se encontrar com Cristo, nós vamos nos encontrar com Cristo. O nosso coração arde para quê? Nosso coração arde para o que é aqui, ou aqui e agora, ou nosso coração arde para aquilo que é eterno, vivo e verdadeiro? Uma outra grande verdade é que fora do conhecimento de Cristo não há salvação. Não existe. Porquanto Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estava assistindo a um vídeo de uma entrevista. Eu não me lembro quem era o entrevistador, mas o entrevistado era o Clóvis de Barros Filho. E o entrevistador falava assim para ele: o que é a vida? Aí ele tentou explicar: a vida é um ganho de potência e depois uma perda de potência. Depois ele falou: Clóvis, o que é a vida? E ele repetiu: segundo Aristóteles, vida é isso, aquilo, outro. Ele falou assim: Clóvis, não na metafísica, o que é a vida? E aí o Clóvis se calou. E aquilo me deixou intrigado. Foi por isso que eu decidi por essa mensagem. O que é a vida? Jesus diz que Ele é a vida. Jesus diz que Ele é a vida. Talvez você não tenha explicação para o que é a vida, porque se a vida é aquilo que se inicia pela manhã e termina à noite com tanto cansaço, eu tenho uma péssima notícia para te dar: essa não é a vida. Se vida é aquele, representa aquele momento lá do quinto dia útil que cai na sua conta corrente, também é uma péssima notícia. Isso não é vida. Se para você vida são aqueles momentos que você passeia com a sua família e é feliz e sorri, isso também não é a vida. O que é a vida? Cristo está dizendo o seguinte: que se você perder essa vida, você vai ganhar ela lá. Se você sucumbir aqui, então você vai triunfar lá. Então vida nos parece que é perder um dia após outro, para que nós acumulemos uma vida assim, uma vida eterna, uma vida que não é passageira, onde não há sofrimento, não há dor, onde nós não mais pereceremos, onde Satanás não reinará. Vida é aquela que se realiza na presença do Pai, que começa aqui já, que nós conseguimos realizar e manifestar quando apresentamos o Cristo ao outro, quando nós vivemos do Cristo, nós bebemos da sua fonte. Ora, Jesus falou o seguinte certa feita para uma mulher: se você experimentar da água que eu te der, você então nunca mais terá sede. Isto é vida. Isto é vida. O que é a vida? Cristo é a vida. Cristo é a vida. O que é o caminho? Cristo é o caminho. Mas eu faço tantas escolhas e são tão importantes, e eu também fiz tantas escolhas e foram importantes, mas o fato é que o verdadeiro e o legítimo, o caminho que é importante para nós é o caminho da salvação, é o caminho através de Cristo, é o caminho onde nossas obras se manifestam e revelam a verdade do Cristo. Nós caminhamos em direção ao Pai. Essa é a vida, esse é o caminho, e essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, qual é a resposta da igreja
para esse mundo em chamas. O que nós, igreja, temos para responder para o mundo? O que é o caminho, o que é a vida? O que é? O que nós, igreja, temos para apresentar? Nós temos as obras de Cristo. Nós temos as obras de Cristo. Essa é a verdadeira política que nós temos. O cristianismo, irmãos, é uma coisa séria. A gente percebe o quanto ficou mitigado, ficou reduzido o Evangelho para aquele momento que a gente fala: nossa, vai dar 6 horas, eu tenho que estar na igreja para não perder o louvor, né? Talvez não seja o teu caso, mas o Evangelho é a revelação de Cristo através das nossas vidas, é a revelação de Cristo através dessa situação. E não é naquele momento de paz, não, olha, está suave, agora eu vou pensar sobre o Evangelho, porque aqui quando Jesus começa a falar com os discípulos, a coisa estava muito feia. Estava muito feia. E aí Jesus vai falando: fala para você, naquele momento que você está lá tão aflito, ei, não se turbe o seu coração, confia em mim, crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Tomás A. Kempis diz assim: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar. A verdade em quem vocês devem confiar, crer. A vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão então posse da vida eterna.